Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, bendito seja Deus que nos reúne no amor de Cristo para celebrarmos a Eucaristia, para experimentarmos na terra o que é o céu. Escutar a palavra de Deus, palavra que se cumpre nas nossas vidas. Louvar o Senhor, bendizer o Senhor, pela sua bondade, pela sua misericórdia. Para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Deus Todo-Poderoso, de quem procede todo o dom perfeito, infundi em nossos corações o amor do vosso nome, e estreitando a nossa união convosco, dai vida ao que em nós é bom e protegei com solicitude esta vida nova. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos.
Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, sobre o tempo e a ocasião da vinda do Senhor, não precisais que vos escreva, pois vós próprios sabeis perfeitamente que o dia do Senhor vem como um ladrão noturno. E quando disserem paz e segurança, é então que subitamente cairá sobre eles a ruína, como as dores da mulher que está para ser mãe, e não poderão escapar. Mas vós, irmãos, não andeis nas trevas, de modo que esse dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Por isso, dormamos como os outros, mas permaneçamos vigilantes e sóbrios. Deus não nos destinou para sofrermos a sua ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, a fim de que, velando ou dormindo, vivamos em união com Ele. Por isso, animai-vos mutuamente e edificai-vos uns aos outros, como já fazeis. Palavra do Senhor.
Deus visitou o seu povo. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e ali ensinava aos sábados. Todos se maravilhavam com a sua doutrina, porque falava com autoridade. Encontrava-se então na sinagoga um homem que tinha um espírito de demónio impuro, que bradou com voz forte: "Ah, que tens a ver conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Eu sei que tu és o Santo de Deus." Disse-lhe Jesus em tom severo: "Cala-te e sai desse homem." O demónio, depois de o ter arremessado para o meio dos presentes, saiu dele sem lhe fazer mal nenhum. Todos se encheram de assombro e diziam entre si: "Que palavra é esta? Ordena com autoridade e poder aos espíritos impuros e eles saem." E a fama de Jesus espalhava-se por todos os lugares da região. Palavra da salvação. Senhor Bispo de Braga, Senhor Bispo de Vila Real, todos vós, caros presbíteros e diáconos, todos vós, irmãos e irmãs, que hoje participais na Eucaristia, nesta Eucaristia em que celebramos Cristo, Nosso Senhor, vencedor do mal, vencedor do demónio. Vós sabeis, queridos irmãos, que Jesus expulsa os demónios e os demónios não são todos iguais. Há demónios mudos. Jesus expulsa um demónio mudo, que cala, que não deixa de falar. No capítulo 9 de São Mateus, nós vemos esse milagre de Jesus. Demónios mudos. Aí se diz que Jesus expulsa esse demónio e que quando o demónio sai, o mudo começa a falar. O mudo começa a falar. O Padre António Vieira
num dos seus sermões, explora esta expressão: o mudo fala, mas é mudo. Ou seja, ele refere-se às confissões mal feitas, em que as pessoas que são mudas falam, dizem alguma coisita, mas não vomitam o mal que têm no coração. Hoje nós vemos que Jesus expulsa um demónio que fala, que grita e que diz coisas acertadas. Eu sei quem tu és o Santo de Deus. E Jesus tem poder para expulsar este demónio, diz-lhe: cala-te, sai desse homem. E realmente o homem assim faz. Ou seja, o demónio sai e o homem fica liberto desta mania de dizer: eu sei quem tu és, eu conheço, eu estudei teologia, eu sei isto, eu sei aquilo, tudo. Jesus não quer ser conhecido pelo testemunho dos demónios. Quer ser conhecido, sim, pelo testemunho dos apóstolos. Quer ser conhecido pelas obras daqueles que se convertem a Ele. Queridos irmãos, nós vivemos na nossa sociedade hoje esta influência dos demónios, sobretudo destes demónios que sabem tudo, que falam muito, que dizem e dizem coisas certas. No entanto, são coisas que não nos salvam de nada. Quantos canais de televisão podeis consultar? Com a internet, pois podeis ter acesso a tantas fontes de informação que servem para quê? Queridos irmãos, verdadeiramente nós precisamos, a nossa sociedade precisa de uma libertação deste excesso de informações. Que adianta ao homem saber tantas coisas se não tem comunhão com Cristo? Cristo, nosso Senhor, dá-nos a comunhão com Ele. Cristo, nosso Senhor, dá-nos a graça de o amarmos. Antes, dá-nos a graça de sermos amados por Ele. E essa graça que Ele nos dá liberta-nos da escravidão dos demónios. Não adianta, queridos irmãos, sabermos tanta coisa se verdadeiramente não temos no coração amor a Jesus e amor ao próximo. As pessoas admiram-se do poder da palavra de Jesus. Reparei, estas pessoas que vieram à Jornada Mundial da Juventude, 1,5 milhão, quantas palavras disseram, não chegaram até nós essas palavras.
O que chegou foi o testemunho de que são pessoas amadas, são pessoas no caminho da salvação. Queridos irmãos, na primeira leitura de hoje, ouvíamos São Paulo falar aos Tessalonicenses, nesta primeira carta que ele escreveu e que chegou até nós, em que fala sobre o tempo e a ocasião da vinda do Senhor. São Paulo diz-nos a nós: não precisais que eu vos escreva acerca disso. Vós próprios sabeis perfeitamente que o dia do Senhor vem como um ladrão noturno. E quando disserem paz e segurança, então subitamente cairá sobre eles a ruína, como as dores da mulher que está para ser mãe e não poderão escapar. Queridos irmãos, São Paulo diz que nós não andamos nas trevas. O que é andar nas trevas? É abrir os olhos e não ver nada. Quantas vezes isso nos acontece? A gente abre os olhos e não distingue nada, não vê nada. Andar nas trevas é estares no mundo e não veres os milagres que Deus faz na tua vida. Isso é andar nas trevas. Andar nas trevas é, a certa altura, tu pensares onde é que está o amor de Deus, que eu não o vejo em lado nenhum. E Deus ama-te em cada momento da tua vida. Andar nas trevas é não veres Deus, é não veres o próximo, é viveres fechado em ti próprio, para ti próprio. Queridos irmãos, vós não andais nas trevas. Nós não somos da noite nem das trevas. Por isso, não durmamos como os outros, mas permaneçamos vigilantes e sóbrios. Deus não nos destinou para sofrermos a sua ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Andar nas trevas é não ver à frente da sua vida senão a morte em que tudo acaba. Queridos irmãos, Cristo, pela fé, abre-nos os olhos. Cristo mostra-nos o caminho que Ele abriu no meio da morte. Este caminho que nos leva ao amor a Deus e ao próximo. Este caminho que nos dá verdadeiramente vida. A salvação que Cristo nos dá é a participação no seu mistério pascal. Ele morreu por nós a fim de que, velando ou dormindo, vivamos unidos a Ele. Queridos irmãos, não é a mesma coisa vivermos os dias da nossa vida com esta esperança da vida eterna em Cristo ou sem essa esperança. Eu lembro-me muitas vezes de uma velhinha que estava num lar de idosos, numa das paróquias onde eu fui pároco. Era uma velhinha que estava sempre tranquila. Muitas pessoas que lá estavam, enfim, choravam, queixavam-se dos filhos que não iam lá, tudo isso. Esta estava sempre tranquila. E eu perguntei-lhe
porque é que ela estava assim tão tranquila. E ela disse-me: olha, Sr. Padre, a minha vida foi uma vida como a qualquer pessoa, com alegrias, com tristezas, casei, tive filhos, eles não vêm cá muito, mas eu até compreendo, têm a vida deles, têm os filhos deles para criar, enfim. O que é certo é que esta mulher disse-me a certa altura: mas sabe, o melhor da minha vida está para acontecer. Eu fiz um ar de espantado e ela disse: então o senhor padre sabe, não é? Mas eu quero ouvi-lo da sua boca. Ela respondeu: o melhor da minha vida é o encontro com Jesus. É o encontro com Cristo. E eu fiquei contente de ouvir isto. Pensei, aqui temos uma cristã que tem fé em Cristo e que tem esperança em Cristo. Porque, olhai, muitas vezes nós temos uma fé apenas religiosa, temos uma fé, enfim, para nos apaziguar a nós, mas que não nos levanta para irmos ao encontro dos outros, ficamos fechados em nós próprios. Queridos irmãos, esta velhinha fez-me lembrar uma imagem das catacumbas de Priscila, em Roma. Uma senhora que comprou lá o seu espaço e mandou pintar 3 cenas, as cenas da sua felicidade. A primeira, o casamento. Ela e o marido diante de um apóstolo. A segunda, ela sendo mãe, com uma criança ao colo. E a terceira, no centro de tudo. Ela de braços abertos, de olhos levantados, esperando a vinda do Senhor. Queridos irmãos, é assim que nós cristãos damos testemunho de Cristo. Braços levantados, olhos levantados, esperando a vinda do Senhor. O Senhor não mente. Ele prometeu-nos que a nossa vida será o óbito. O que é que quer dizer a palavra óbito? Quer dizer encontro. E a palavra cemitério, o que quer dizer? Dormitório. É? As palavras que os cristãos usamos expressam esta fé e esta esperança de nos encontrarmos com Cristo ressuscitado. Ânimo, irmãos, concluo com esta palavra de São Paulo: animai-vos mutuamente, edificai-vos uns aos outros como já fazeis. A fé em Jesus, queridos irmãos, desperta-nos, suscita a esperança e põe-nos a falar. Peçamos ao Senhor esta graça de vivermos a esperança, esta esperança sobrenatural que Jesus nos comunica com a sua vitória sobre o mal, sobre o pecado, sobre o demónio, sobre a morte.
Queridos irmãos, ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes. A fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina, orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida, seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Irmãs e irmãos, a cidade de Cafarnaum abriu as portas a Jesus e todos ficaram maravilhados com aquilo que ele disse. Em Jesus tudo é verdade e retidão, porque Deus está com ele. Peçamos-lhe com fé.
nossas dioceses haja pessoas cheias de Deus, capazes de falar como Jesus fazia, sempre que ensinava, e particularmente como o fez em Cafarnaum. Oremos. Para que a fama de Jesus se espalhe de novo por toda a parte, como aconteceu outrora nas aldeias da Galileia, e muitos jovens possam escutá-lo e maravilhar-se com ele, oremos. Para que os discípulos de Jesus, iluminados no batismo, onde se tornaram filhos de Deus, filhos da luz e filhos do dia, não deixem agora que os envolvam nas trevas da noite. Oremos. Para que o encontro nacional de pastoral litúrgica que nestes dias se realiza em Fátima seja um acontecimento de graça e renovação litúrgica. Oremos. Para que as nossas comunidades, conduzidas pelo Espírito, conheçam sempre melhor o mistério do Filho de Deus e a grandeza da sua vocação cristã. Oremos. Jesus de Nazaré, que atendeste os habitantes de Cafarnaum, livrai este mundo das insídias do demónio e não deixeis que ele faça mal aos fracos e humildes, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos.
Oremos. Santificai, Senhor, a oferta que vos apresentamos e realizai em nós com o poder da vossa graça a redenção que celebramos nestes mistérios. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por nosso Senhor Jesus Cristo. Unidos na caridade, celebramos a sua morte. Com fé viva, proclamamos a sua ressurreição. Com ardente esperança, aguardamos a sua vinda gloriosa. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vive, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco e com o meu irmão José, bispo desta Igreja de Leiria Fátima, e comigo, vosso indigno servo, e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nosso Senhor e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Senhor, que nos alimentastes
com o pão da mesa celeste. Fazei que esta fonte de caridade fortaleça os nossos corações e nos leve a servir-vos nos nossos irmãos. Por Cristo nosso Senhor. O Presidente da nossa celebração irá agora benzer os objetos religiosos que tendes convosco. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Bendito seja o nome do Senhor. O nosso auxílio vem do Senhor. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças